Cano, hein? É noite de Cano, hein? Noite de Cano no Beira-Rio. Entrou no Cano Internacional. Cano, mais uma vez, decide. Eu nunca vou fazer. Mas o C de Cano, aí eu faço. É o C do Cano, o Cano que bota o Fluminense na final da Libertadores da América. Um Fluminense com culhão. Um Fluminense que foi decisivo. Já o Inter, o Ener Valencia afrouxou. Essa é a verdade. Teve a chance de decidir, mas quem decidiu foi ele. O Cano. Noite de Cano no Beira-Rio. Cano decide pro Fluminense. E eu quero dizer pra vocês, Bruno Prado e Piperno. Vamos lá. Leonardo Hang tá com a gente aqui também hoje. Vai pra você também a frase. John Kennedy, presidente dos Estados Unidos, Bruno Prado. E ele disse que pilhado é cultura, pilhado também é cultura. Ele disse, a vitória tem 1000 pais, mas a derrota, essa é órfã. E hoje, John Kennedy decidiu pro Fluminense e uma classificação que tem 1000 pais realmente. Tem John Kennedy, tem o Cano, tem o Fernando Diniz, tem o Fábio, que se redimiu da falha no primeiro gol e pegou depois, garantiu o Fluminense na final. Então, com frase de John Kennedy, com show de John Kennedy, que participou dos 2 gols, moleque da base, o Fluminense tá na final. Fluminense tá na final da Libertadores no Maracanã. Parabéns pro Fluminense, que teve vergonha na cara e, ao contrário do Flamengo, que não teve vergonha na cara, vai jogar a final da Libertadores na sua casa, no Maracanã. Porque foi um time que valorizou a vitória, que valorizou a Libertadores, ao contrário do Flamengo, que vai ficar assistindo um dos seus grandes rivais decidirem uma final de Libertadores no Maracanã. Lembrando, Fluminense já decidiu contra a LDU, foi uma festa linda e não ganhou por muito pouco. Então, boa noite, Fábio Piperno. Boa noite, Bruno Prado. O que faltou de culhão pro Valencia sobrou pro Cano e pro John Kennedy, porque o Valencia podia ter decidido e quem decidiu foi o Fluminense. Boa noite, Pilhado, Piperno, boa noite a todos. Assim, o mata-mata é um negócio pra curtir, né? Analisar futebol e criar heróis e vilões no mata-mata é até uma sacanagem, porque, assim, o Fábio falhou no gol do Internacional e depois ele defendeu. Então ele foi bem ou ele foi mal no jogo? Ele é herói ou ele é vilão? Depende, né? Se o Kennedy não faz gol, se o Cano não faz gol, ele é vilão. Não dependia dele, mas no final ele defende e garante o resultado para o Inter. O Inter estaria aí se não fosse o Ener Valencia? Provavelmente não, né? Provavelmente sem o Rocher e o Valencia, que chegaram no meio do ano, o Inter não estaria na semifinal da Libertadores, principalmente no duelo com o River Plate. Os dois foram muito decisivos naquele confronto. O confronto com o Bolívar o Inter conseguiu passar mais tranquilo, mas com o River Plate precisou muito do seu goleiro e do seu centroavante, que tinham acabado de chegar no clube e foram decisivos. Então é uma coisa maluca. Se perde. O que estariam falando do Fernando Diniz? De novo tá chegando, chega perto, joga e não ganha, né? Nunca ganha nada, tá aí na final. Então, assim, é uma coisa que acontece, vai acontecer. O mata-mata, ele cria herói, cria vilão, cria heróis improváveis. Aí o cara que estava bem, de repente, não consegue mais se acertar no clube. Andrés Pereira, um exemplo. Aí um exemplo contrário, Alessandro do Corinthians. Se o Diego Souza faz o gol, o que falaria do Alessandro? Depois, naquele ano mesmo, ele estava levantando uma taça de campeão do mundo como capitão. Então é uma coisa muito maluca. O Inter teve chance de matar, não conseguiu. Nos 2 jogos, porque lá no Rio ele jogou com a mais por um bom tempo e não matou o jogo. E o Fluminense consegue o resultado com o Kennedy, com o Cano, o Diniz mexendo da maneira dele, botando o time lá na frente, que muitas vezes deu errado, hoje deu certo. E o Fluminense está na final e é muito forte. Pode ser Palmeiras-Boca, o Fluminense tem toda a condição de ganhar uma decisão de Libertadores no Maracanã. Agora, Bruno, eu entendo que você fala que o mata-mata realmente muitas vezes ele é injusto, que tem as suas particularidades, mas o Valencia também amarelou.
O Valência foi o cara que chegou para decidir, que fez gol aí, um dos grandes artilheiros em Copa do Mundo nos últimos anos. No dia que mais precisou do cara, ele perdeu pelo menos 2 chances claras. E aí tem que culpar o atacante. Aí você tem que falar, o atacante grande é aquele que decide o jogo grande, Piperno. E foi o que o Cano fez. É o que o Mauro César já falou aqui algumas vezes. É raro você ver o Cano perder gol. Ele teve a chance, e tem que valorizar o John Kennedy. Moleque, 21 anos, decidiu a semifinal. Ele faz o primeiro gol, participa do segundo dando toque de calcanhar, eu nem sei se encosta a bola, eu acho que encosta. Mas ele tira a marcação e deixa pro Cano fazer o gol. Personalidade que o super experiente Valência não teve. Ou eu tô errado, Piper? Boa noite, Pilhado. Você colocou 3 personagens aí que foram realmente os caras que, para bem e para mal, decidiram esse confronto, né? Então, o Valência perdeu duas chances, é verdade. Agora, dizer que um cara que fez 6 gols em 6 jogos em Copa do Mundo amarelou, acho que é um pouco de exagero e eu sei que o torcedor do Internacional talvez esteja pensando assim. Mas ele errou, o atacante perde gols, né? Ele foi o cara, como lembrou o Bruno, levou o Internacional até essa fase, mas hoje realmente ele acabou desperdiçando as oportunidades que poderiam ter dado a classificação ao Inter. Eu acho que o time todo do Internacional errou muito nos momentos decisivos dos 2 jogos. O Internacional teve os 2 jogos na mão e acabou desperdiçando. Em relação ao Cano, já falei aqui e a gente falou sobre isso na semana passada. Depois do primeiro jogo, o Cano é o craque da finalização. É um outro conceito de craque. Ele não é muito frio. Ele é muito frio e ele tem técnica de finalização. Ele não é o cara que vai dar um drible curtinho. Aliás, ele é menos jogador, por exemplo, que o Ener Valencia em quase todas as regiões do campo, só que na área é diferente. No momento de finalizar, ele é o melhor finalizador em atividade do futebol brasileiro. Ninguém tem um índice de acerto em finalização como ele. Ele é o craque dessa especificidade. Você não vai jogar bonitinho com o Cano lá no meio campo. Agora, se você jogar a bola na área para ele, você pode ter certeza que você vai sair pro abraço. Então, é um outro conceito de craque. É o craque da finalização. E o John Kennedy foi a sacada do Fernando Diniz para eliminar o Olímpia. O Fluminense fez 2 péssimas partidas contra o Argentino Júnior, teve sorte no primeiro jogo, foi beneficiado pela arbitragem no segundo, só que depois que avançou e enfrentou o Olímpia do Paraguai, o Fernando Diniz saca esse coelho chamado John Kennedy da cartola, ou seja, vou jogar com um atacante a mais. E o menino destruiu o Olímpia nos 2 jogos e foi hoje de novo muito bem. É o John Kennedy, né, Flávio Prado? E Flávio Prado, eu trouxe o Cano. Muito bem. Eu trouxe o Cano hoje. Temos o Cano hoje aqui no estúdio com a gente, porque o Cano é exclusivo. O Cano exclusivo no Canelada. Dia de Cano pro Internacional no Beira-Rio, Bruno Prado. Dia de Cano. Levou o Cano, o Internacional no Beira-Rio. Nosso Pedro Henrique tá chateado. Livian Weber, o amor da minha vida, tá em casa eufórica, né? Imagina. Ela que é gremista. Pedro Henrique, nosso diretor aqui, produtor, colorado, tá chateado, mas levou Cano hoje, Flávio Prado. E tem John Kennedy, tem Cano, mas eu sei que um personagem desse jogo também, que você sempre gosta de enaltecer e que hoje tem que ser citado, é o Fernando Diniz. É o treinador que tá na seleção brasileira, é o treinador que leva o Fluminense de forma, eu vou ser sincero aqui, improvável. Ninguém colocava o Fluminense como um dos favoritos ali para chegar na final da Libertadores. A gente falava do Flamengo, a gente falava do Palmeiras, a gente chegou a falar do Atlético Mineiro lá no começo, próprio River Plate, e o Fluminense tá na final e tá na final em casa. Vai disputar a final no Maracanã com a sua torcida na sua cidade. É muito forte isso que o Fluminense conquista hoje. A torcida tricolor tá tomando as ruas aí no Rio de Janeiro, Flávio Prado. Olha, boa noite, Pilhado, boa noite, amigos. Eu tô muito feliz pelo Fernando Diniz, eu sempre fui defensor das ideias do Diniz, além de ser amigo dele, né, mas defensor das ideias dele. E esse ano, um ano espetacular.
porque além dele conseguir essa vaga na seleção brasileira, ser treinador da seleção brasileira, ele justifica esse convite levando o Fluminense, como você falou, improvável, né? Não é, ele está longe de ser o elenco mais caro. Tenho certeza, por exemplo, que o Corinthians custa mais caro que o Fluminense e leva o Fluminense para a final com adversidade, jogando desde o primeiro tempo do primeiro jogo com um jogador a menos, todo tipo de dificuldade. E hoje, com essa sacada do Kennedy, que já foi citado pelo Piperno, ele colocou o Kennedy no primeiro jogo e aí foi muito criticado. Pô, deixou o teu time muito exposto e tal. Hoje ele chega, ele segura um pouquinho aquele meio campo e aí ele coloca o John Kennedy no segundo tempo e ele muda a partida. E realmente, olha, uma reverência. Se o Fluminense for campeão, vai acontecer uma coisa muito boa para a Copa Libertadores da América. A Libertadores vai ter a honra de ter o Marcelo como campeão. Cara, esse jogador é um absurdo. O que ele joga de bola, hoje ele jogou em todas as posições. O Ganso ficou um pouquinho mais de lado e ele mostrou um vigor físico, mas jogou pela direita, pela esquerda, pelo meio, armou jogadas. Quando o time estava perdendo o controle, ele segurou o time. Um negócio impressionante, o Marcelo. Então, a Libertadores, se o Fluminense for campeão, terá a honra de ter o Marcelo como seu campeão. E se não for, terá um azar, ficará um buraco na... Ah, mas aí eu discordo um pouco. Eu acho que é o Marcelo que vai ter a honra de ter uma Libertadores, pô. O Marcelo já tem Champions League pra caramba, eu acho que ele que vai ter a honra de ganhar uma Libertadores. Maior é da Libertadores. Ah, para, Flávio, se ele não for campeão, a Libertadores fica com buraco. Ah, para também. É igual. Ah, aí já é muita babação também. Eu não acho. O Marcelo é um baita jogador. Por exemplo, mas é ele que vai ter a honra de ganhar uma Libertadores. Eu não acho. Por exemplo... Vai ter a honra do Fluminense ganhar uma Libertadores. A Copa do Mundo não teve a honra de ter Johan Cruyff campeão, não teve a honra de ter Zico campeão, não teve a honra de ter Sócrates campeão. Então, a Copa do Mundo é que perdeu, não eles. Eles são... Eusébio, Cristiano Ronaldo, são caras que têm que ter esse título. E se a Libertadores não tiver o Marcelo como campeão, azar da Libertadores, porque ele é enorme, ele é um jogador monstruoso. De qualquer forma, muito parabéns demais ao Fernando Diniz, aos jogadores do Fluminense. Foi um negócio espetacular, eu estou muito feliz pelo Fernando Diniz. E Bruno, olha aqui como eu tô como um guerreiro. Olha aqui, como um guerreiro, com o cano na mão. Vai virar trocadilho, que vire. Vai. Eu estou aqui porque quem levou cano também hoje? Quem? Vamos ver se você descobre. Quem levou cano hoje? Eu não sei quem. Velho Vamp! Eu apostei no Fluminense, ele apostou no Inter. O Velho Vamp levou cano de novo. Perdeu outra aposta. De novo, hoje tem até o canuzinho. Vai ser rebaixado nas apostas. Tem até o canuzinho pro Velho Vamp, que de novo entrou no cano. Foi apostar no Inter, eu apostei no Fluminense, acreditei no time do Rio de Janeiro e o Velho Vamp leva um cano hoje com direito a gol dele, ao gol da classificação para a final.